Bem-vindos ao Vox Talk, nosso bate-papo sobre negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com a Bia Vilegas, arquiteta da Trícia Arquitetura. Nós vamos falar um pouco de como a arquitetura é envolvida ou se une, com os ambientes de trabalho. E esse é o nosso Vox Talk. Bem, muito bom. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada. Muito legal receber você aqui, né? Vamos bater um papo aí sobre Sim. tudo que a arquitetura pode ajudar, né? Não só as residências, as construções, mas principalmente aqui no nosso foco, Sim. o ambiente de trabalho, né? Fica à vontade. Eu que agradeço, muito gostoso estar aqui. Eu já participei, né, de algumas etapas da Voxel. Sim. Você conhece já há um bom tempo, então já vi várias etapas que a Voxel passou. Então é muito gostoso poder participar de mais esse ciclo da Voxel, Vox Talk, também super interessante. Acho que aqui a gente traz bastante temas que, né, são assim do dia a dia, não só sobre tecnologia, mas que também Isso. envolvem a tecnologia. Então, muito gostoso estar aqui. Ah, muito bom, muito legal. Fica bem tranquilo aqui, vamos bater um papo bem gostoso sobre esse tema. Então, acho que o início, né, que a gente pode tocar aqui é exatamente o assunto da própria Voxel, né? Como foi, né, o desafio, ou como são os desafios. Você pegou aqui uma sala que era tudo branco, parede para tudo quanto é lado, tudo subdividido. Sim. E transformou aqui nesse nosso escritório aqui que a gente gosta tanto aqui e curte trabalhar aqui. Como que é o processo, como que é o estudo, de onde vem base? Fica à vontade, né? Não pode falar. Eu acho que o principal é conhecer a rotina de quem vai usar aquele ambiente. Então, tanto dos funcionários quanto de quem, enfim, participa, né, do dia a dia do escritório. Então, quando a gente fala de um ambiente comercial, a gente precisa sim ter o ambiente de trabalho, que é um ambiente de maior foco, um ambiente de descompressão, porque todo mundo, né, a gente não consegue ficar 8 horas focado ali direto, sim, sem dúvida, trabalhando e 100% no foco. Então, é legal ter um ambiente de descompressão que seja separado do ambiente de trabalho e um ambiente ali de, mais assim, de conversa entre o pessoal que trabalha, né, entre a equipe. Então, seja uma copa, uma área ali de conversação. Então, foi basicamente o que a gente fez aqui, né? Então, a gente transformou o que era um ambiente só em 2 ambientes, praticamente. Agora 3, com a parte do podcast, mas a gente tem um ambiente da área de trabalho e o ambiente da área de descompressão. E é sempre legal também trazer a identidade, então aqui a gente trouxe o laranja e o roxo, e também trazer um pouco mais de pontos que dão aquela tranquilizada. Então, a parte que tem a parede verde que a gente colocou, a mesinha, então ambientes que realmente as pessoas consigam se sentir em casa, né? Trazer ambientes que fujam daquele ambiente de trabalho que cansativo. Pesado. Foi uma das coisas que a gente trouxe também de manter as cores, manter a identidade visual, mas não deixar tudo branco. Então, trazer aqueles pontos de cor que dão aquela suavizada. E acho que isso é o principal, assim, é ter um ambiente de trabalho com uma área de foco, só que também trazer um pouco mais da descompressão, da área de conversa e tudo mais. Legal, legal. E como que é a preparação, né, que a área de arquitetura faz, né, com o profissional? Que tipo de linhas de estudo que você recebe informação, né? Porque aqui é muito legal, né? Quando a Bia fez aqui todo o nosso projeto, não era só um estudante, né? A gente tem aqui uma arquiteta, né, formada, parabéns. Sim, obrigada. Né? Então, como que a pessoa se prepara, né, para poder fazer toda essa leitura e continuar sempre se atualizando para isso? Sim. O interessante é a arquitetura é uma coisa muito... Eu gosto de falar que a arquitetura é uma coisa muito acessível, né? Que todo lugar que você vai, você vê um prédio, um edifício, você vê uma área ali de convivência, um hall decorado, enfim, a arquitetura é vida, né? Você tá envolvido com a arquitetura o tempo todo. Então, acho que a gente precisa sempre se adequar, se readequar às coisas que acontecem. Então, depois da pandemia, a gente teve um estouro das pessoas estarem mais dentro de casa e repararem mais os ambientes que elas ocupam, que elas vivem, enfim. Então, é muito legal isso da gente estar sempre se atualizando, não só em questão da rotina das pessoas e ver o que é necessário. Antes da pandemia, não era tão necessário ter um home office, né? Não era tão necessário ter um esse era um ponto que eu ia citar. Ninguém tinha um escritório. É muito difícil. Se tinha, era uma mesinha ali no quarto e já era. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia é necessário ter ali pra grande maioria das pessoas, né? Não todo mundo.
mas é necessário ter um ambiente ali de escritório com um fundo bacana também. Então, pensar não só no ambiente da mesa, mas pensar no fundo. Quem vai estar ali na Abre a reunião? cama. O que vai ver? Uhum. Então, acho que esses pontos são importantes. E, para além disso, também para otimizar nosso dia a dia, nosso trabalho. Agora estão vindo muitos softwares novos, né? Então, se atualizar nisso para que esse processo de trabalho seja o mais tranquilo possível e que a gente consiga também atender todas as necessidades e demandas que o cliente passa pra gente. Então, existem maneiras da gente otimizar esse processo, né? Então, como aqui a gente fala de tecnologia. Já tem um tempo que o BIM ele vem alcançando o mercado da arquitetura, né? E acho que eu senti bastante isso na faculdade, inclusive, que meu último ano eu ainda estava ali no AutoCAD e no SketchUp, que são 2 softwares que a gente usa, e o pessoal do primeiro ano da faculdade já estava todo mundo com BIM, com ArchiCAD, com Revit, e a gente, meu Deus, estamos ficando para trás, nem me formei, já tô atrasada. Né? Então, acho que para além de estudar a rotina, dia a dia, entender como as pessoas se veem, estilos, né? Hoje agora a gente tá muito em alta o estilo do Brasil contemporâneo, né? Essa coisa de usar madeira e tudo mais. Mas acho que para além disso, para você conseguir atender bem as demandas do cliente, a gente tem que também trazer ali um processo que otimize o passo a passo, né? Do que é fazer um projeto. Então, eu gosto sempre de começar com um briefing que vai além de, você gosta de laranja ou de roxo, mas que fale também sobre rotina, sobre dia a dia, entender como que o pessoal trabalha. Então aqui, por exemplo, a gente tem várias estações de trabalho, mas que são juntas, porque existem, né, reuniões que vocês fazem ali integradas e reuniões que as pessoas fazem mais separadas. Tem um ambiente de descompressão, porque vocês têm costume, né, de fazer as tais das festas da firma. Então, eu acho que o principal é isso, é entender o que o cliente de fato precisa, quais são as demandas. Isso vai além de que cor que o cliente gosta e se ele prefere madeira clara ou escura. Eu acho que é entender de fato a rotina, o que é funcional ou não é funcional para ele. E muitas vezes é legal também trazer mais de uma opção, né, para o cliente poder escolher o que faz mais sentido. Foi uma das coisas que a gente fez lá no começo, quando a gente estava fazendo aqui a Vox, eu trouxe mais de uma opção para entender, porque muitas vezes o cliente também ele não consegue visualizar o que aquele ambiente pode ser. Como você falou, né? Era tudo branco. Pra mim era uma tela em branco, são várias opções. E às vezes o cliente não consegue visualizar o que aquele ambiente pode ser. Aonde pode chegar. Então, ambiente ali de descompressão que vocês comentaram. Nossa, a gente nunca imaginou que aquela ponta de triângulo ia conseguir, né? A gente ia conseguir fazer um ambiente ali. Inclusive tinha uma árvorezinha lá, coisa mais linda, mas ela reclamou, ela precisou de luz do sol. ela ganhou os corredores e tá bem, tá vistosa. Mas na linha de que você falou agora há pouco, e como funciona com relação a estilos, né? Eu acho que praticamente todas as profissões têm isso, né? A gente que, apesar de ser de informática, a gente trabalha muito com o ramo automobilístico, né? Não é só a tecnologia, não é só que, né? A pessoa acaba tendo uma afinidade com uma determinada marca ou, né, um tipo de conceito de uma marca. E na arquitetura, como você falou, aonde se anda, se vê arquitetura. Né? Você está na rua ou algo que você não mexe há centenas de anos, em algum momento alguém fez um estudo, alguém fez alguma coisa e usou arquitetura. E como funciona isso no ramo de vocês? Porque, por exemplo, eu posso, Bia, vem aqui e faz um estudo pra gente, e você pode dar milhares de opções e nenhuma delas encaixa com o estilo do cliente, né, da empresa. Mas como funciona isso? Como o aluno, né, se você é recém-formada, como o aluno se prepara, né, para poder determinar em que linha você vai trabalhar ou que linha o cliente prefere? Funciona, né? Eu acho que existem os estilos, existem as maneiras de trabalhar e existe aquilo também que faz sentido, né? Então a gente tem sempre que equilibrar o que é funcional e o que é vontade, né? Eu falo, existe o que o cliente quer e o que o cliente precisa. E aí a gente precisa balancear o que vai fazer mais sentido de colocar no projeto. E essa questão de estilo, eu acho que também vai muito... Você precisa encontrar um profissional que fale a mesma língua que você, né? Então não adianta nada vocês, por exemplo, da Voxel, contratar alguém que é uma empresa ali que só trabalha, que não tem aquele ambiente de trabalho legal, que não tem um ambiente... Porque aqui vocês são muito unidos, né? É uma equipe grande, são muitas pessoas aqui, mas é um ambiente de trabalho gostoso. Então, acho que isso é importante. Na hora de escolher o arquiteto também, eu acho que
Eu defendo isso, né? Tem Uhum. gente que não concorda, mas eu acho que você tem sempre que ver aquilo que de fato funciona pra você. Porque não é que o arquiteto tem um estilo próprio. Eu acho que o estilo do arquiteto é o que o cliente precisa. Só que, claro que existem afinidades, né? Como tudo na vida. Uhum. Acho que até quando, por exemplo, a gente escolhe um médico, a gente vai escolher um médico que Isso, espalha ali não, uma... não gostei muito, vou procurar outro. Aham. Às vezes é um médico que, assim, ele é excelente, é super nomeado, enfim, mas você vai pra uma consulta com ele, ele nem olha pra você direito, te receita a coisa certinha, mas não te deu muita Não bola. te deu o carinho que Você você já espera. não fica, você já não fica muito... vou procurar outro. Aí, às vezes você procura outro que te indica ali, toma um dipirona que passa, mas conversa com você, entende quais são suas dores, e aquele lá faz mais sentido pra você. Então, eu acho que a arquitetura vai um pouco por essa linguagem, sabe? Acho que é conhecer pessoas que, literalmente, falem a mesma língua que você. Que consigam te trazer o conforto e consigam atender as suas demandas, mas também com o estilo que você procura, né? Tem arquiteto que prefere fazer as coisas que são nomeados como arquitetos mais minimalistas, arquitetos mais maximalistas, então acho que isso também conversa um pouco, né? Aquilo que o arquiteto defende. Não que o arquiteto não consiga atender as demandas de alguém com um estilo diferente da dele, isso é super possível, mas é legal encontrar alguém que fale a mesma língua que a gente, pra gente conseguir ser atendido de maneira mais fácil. Partir de uma base que já tem uma mínima afinidade facilita demais o trabalho. Isso, totalmente. Então acho que isso é muito interessante. A gente... legal. A gente vê aqui, né, o que foi feito aqui na Voxel, e aí a gente pensa aí, né, no nosso ramo de atividade, né, a tecnologia. E não tem como não vir à tona o assunto, né, quando a gente fala de ambiente de trabalho, as grandes empresas aí de informática que trazem aí o seu estilo muito, muito próprio, né? Todo mundo sonha, quero trabalhar numa empresa onde tem uma mesa de sinuca no meio do lugar, né? A gente vê aí as grandes, tipo Google, Meta, Apple, todo mundo trabalhando de bermuda, chinelão, no lugar sentado na bola de pilates, né? Como que funciona isso? Realmente, vocês entendem que o ambiente de trabalho ele não só mantém os profissionais, né, focados na atividade com mais conforto, mas também ele pode ser um ponto de decisão. Vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar na outra porque, nossa, adorei aquele escritório. Sim. Eu acho que assim, de novo vem a questão da afinidade, né? Então existem vários ambientes de trabalho diferentes. Existem ambientes que são mais focados, por exemplo, você vai num ambiente de um escritório de advocacia, vai ser totalmente diferente de um escritório de arquitetura, por exemplo. Então, são ambientes diferentes e eu acho que o dia a dia, a rotina de quem trabalha ali é muito moldada pelo ambiente que a gente está. Se a gente está numa sala toda branca, com a mesa virada para a parede, para quem trabalha com criativo é muito difícil, porque a gente precisa ter ali um ambiente mais contraído, mais estímulo. Então, para quem trabalha com marketing, com arquitetura, com design gráfico, enfim, por aí vai, é legal ter um ambiente que seja mais descontraído. E quando a gente fala de áreas de mercado, que também o ambiente de trabalho ele precisa ser feito em equipe, é legal ter essa união, né? Então, não ter mesinhas, aquelas ilhas, né, separadas, ter um ambiente mais unido, como é aqui, inclusive, que a gente tem essas réguas, né, de áreas de trabalho que permitem essa integração de um com o outro. Mas ambientes de trabalho que são mais individualistas, talvez funcione melhor a questão da ilha, ou a questão, enfim, de ambientes menores de trabalho, onde você fique mais focado ali 100%, mas é necessário ter em ambiente de trabalho com criatividade, com ambientes mais joviais, né, que trabalhem com tecnologias, com inovações e, enfim, a gente precisa estar ali atento ao que está acontecendo em volta, né? O nosso foco ele precisa ser trabalhado em ambientes que não estejam em silêncio, porque o ambiente da criatividade é isso, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e cor, e, enfim, a vida, né, acontecendo. Então, isso faz diferença, sim. E uma coisa que eu sempre gosto de falar em questão de empreendedorismo, né, que o salário, ele nunca segura um funcionário. Só que o ambiente de trabalho também não adianta ser só ele. Então, é um conjunto de coisas, né, um conjunto de, digamos assim, benefícios. Então, o ambiente, ele faz diferença sim, para quem trabalha, tá em um ambiente legal,
que consegue essa integração entre as pessoas, que a gente tem ali o ambiente de descontração, um ambiente bonito, você trabalha com mais vontade, né? Igual quando a gente faz uma reforma em casa, por exemplo. Uhum. Eu agora passei por uma reforma no escritório, até comentei com você. Então você fica até mais animado. Ai, meu Deus, quero usar logo aquela mesa nova, quero usar aquele ambiente. Você fica animado, dá um up. Então, é realmente um ambiente que esteja mais adequado para ser visto, né? Eu acho que faz diferença. Isso acabou acontecendo aqui, né? A gente já tinha... A gente ampliou a Vox aqui com essa sala um pouquinho antes da pandemia. E a pandemia atrapalha um pouco, mas quando a gente já voltou para o escritório com carga total, a gente tinha que essa área toda com 3 pessoas, né? Porque o lado de lá estava totalmente preparado, apesar de ser um visual mais antigo, que a gente vai ter que dar um tapinha lá. E aí do lado de cá praticamente não era utilizado. E aí é que durante a reforma criou uma expectativa de um tamanho gigantesco, né? Todo mundo queria né, ver como estava. Né? Tanto é que quando a gente começou a parte final aqui de decoração, a gente lacrou todas as portas, lacrou tudo e ninguém entrava, porque ninguém ia ver. Ainda aumentou mais a expectativa e assim que inaugurou. Tanto é que a gente fez isso, né? No primeiro mês, a gente tomou a empresa inteira para cá. Todo mundo mudou para essa sala para que a gente pudesse realmente aproveitar, usar e naturalmente as coisas acabaram encaixando de um lado ou de outro, mas isso é muito interessante, né? Dá até mais ânimo. O pessoal quer até trabalhar, nossa, vou voltar logo. E a gente, é lógico que todo mundo gosta de trabalhar home office, porque você evita o trânsito, evita tudo mais. Mas a gente quer vir aqui, a gente quer vir pra cá, a gente se sente bem, né? Se sente confortável, é gostoso isso. Faz diferença, né? No dia a dia ter uma rotina legal, ter uma rotina estabelecida. Então, o momento que tá todo mundo junto trabalhando, um lugar mais silencioso, um momento de descontração, então o pessoal ali tomando um cafezinho, já conversa, já ajuda também a integrar mais ainda a equipe, porque a gente tá ali em um momento de integração, mas não integração do trabalho, integração de conversar sobre coisa da vida, enfim. Então, faz do dia a dia. É gostoso ter essa separação, mas sem separar de fato, né? Esses ambientes. É bem interessante. Como essas coisas que pra gente, às vezes, no dia a dia acaba assim, ai não, mas é só fazer uma reforminha, não vai mudar tanta coisa. Mas acho que não é a questão de como fica aquilo visualmente, a questão de como aquilo fica de maneira sensitiva, né? Eu acho que hoje em dia tá até sendo mais comum a gente ouvir falar sobre biofilia, neuroarquitetura, enfim. Mas são coisas que sempre foram vistas e pensadas na arquitetura que agora estão dando nome, sabe? Dando nome aos bois. Então isso... Sem querer era feito, mas não tinha uma linha de estudo, de ciência sobre aquilo. Né? Então agora tem esses pontos que são novos, mas não são tão novos assim. E vem sendo mais estudados e tudo mais. Que as pessoas agora têm mais acesso a isso, recebem mais informação sobre isso, que é super interessante. Então, como o ambiente influencia as pessoas, né? A questão da escolha de cor, da tonalidade da luz, se a luz neutra, se a luz branca, amarela, enfim, uma luz mais quente, uma luz mais fria, as cores utilizadas, enfim, tudo isso faz diferença, né, no dia a dia. Então é interessante a gente ver em projetos e arquitetos mais antigos, né, que a gente consegue enxergar esses pontos na arquitetura de edificações e projetos antigos, mas que eles não eram falados. E hoje em dia, acho que como a gente fala sobre isso, é uma coisa que vem sendo mais procurada. Então isso acaba sendo um diferencial, né, de poder entregar isso para o cliente de forma expressa, de forma ali mostrando, né? Ó, isso aqui faz parte da entrega. Então, ter esse briefing, esse cuidado de conversar, entender qual que é, o que o cliente precisa. Então, isso faz diferença na hora de escolher o que funciona ou não, né? Você falou agora cliente. Pausa dramática. Então... Cliente. Não convencer, porque convencer talvez seja uma palavra muito forte, mas como conseguir mostrar para o cliente a diferença entre o que ele quer para o que ele precisa dentro da ideia que ele passou nessas entrevistas iniciais. Como que é esse processo? Às vezes é difícil, mas às vezes é fácil. Foi uma coisa que aconteceu com a gente, inclusive, né? Que o espaço lá de descompressão foi uma coisa que vocês nem sabiam que vocês queriam, e quando vocês viram para vocês falaram, nossa, acho que era isso que tava faltando. Inicialmente, acho que o primeiro projeto nosso, a gente tinha uma sala de reunião que ocupava 40% no centro, né, gigantesca, né? Isso era. A gente fez quase um aquário, né, no meio do ambiente, com as estações de trabalho em volta. Só que a gente começou a pensar, não faz tanto sentido assim, porque precisava de fato, né? Então, eu acho que esse convencimento, ele é mais...
ele é mais discreto, não é um negócio de sentar e falar, pontuar os porquês, né? Tópicos Mas, que tópicos. você trabalha. Mas eu acho que é mais uma questão de mostrar como seria a rotina com aquele tipo de layout. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Inclusive com a parede verde que a gente colocou lá, que eu precisei chamar uma força-tarefa pra convencer que ia fazer diferença. Mas eu acho que é isso, é conversar, explicar e mostrar os motivos. E às vezes, de fato, o que a gente quer, entre aspas, né, convencer o cliente, realmente não vai fazer sentido pra ele. Então, eu acho que essas conversas, essa transparência do arquiteto com o cliente faz muita diferença. De explicar o porquê, de fato. Não é só porque fica bonito, não é só porque tá na moda, né? Não é só porque é tendência, mas é porque realmente faz diferença no dia a dia. E isso é uma coisa que a gente vê aqui agora, que ela se justifica sozinha, né, no dia a dia. Então, acho que mostrar como de fato a arquitetura faz diferença com exemplos, enfim, do dia a dia, acho que já soluciona isso, já faz esse equilíbrio, né, de necessidade e vontade. E como você trata, né? Conversamos sobre tudo, definimos, o projeto está pronto, entendeu? É consenso. E aí, durante o projeto, você tem que fazer N ajustes de rota. Eu acho que principalmente pelo lado financeiro, né? Se planejou uma coisa, quando foi se executar, viu-se que, em vez de fazer isso, vamos fazer uma outra coisa que vai levar a verba para outro lado, e aí você tem que fazer um ajuste aqui. Né? Isso aqui, a nossa área de descompressão era praticamente 100% feita de móveis sob medida, todas as paredes, né? E aí a gente fez uma mudança completa entre o projeto inicial e o que ficou. Né? Como que é isso? Isso eu acho que depende muito do tipo de, até proposta fechada, né? Enfim, do que atende melhor o cliente, né? Porque existem processos diferentes. Então, como foi o caso daqui, que era meio que uma consultoria, né? Então, a gente faz ali uma ideia inicial e o cliente vai atrás de tudo, que inclusive foi incrível. Quase um mestre de obras ali para resolver e, enfim, definir tudo, né? E existem também projetos que são mais completos, digamos assim, que tem aquela acompanhamento do executivo, gerenciamento de obra e por aí vai. E acho que quando é uma consultoria, é muito normal que no meio do caminho existam esses empecilhos, né? De, se a gente mudasse esse investimento para uma outra coisa que funcione melhor pra gente? Porque isso é muito normal. E aí acontecem aqueles, no meio do caminho, né? O que você acha da gente... da gente trocar o investimento da área de descompressão para uma outra área? Então isso também em uma consultoria super normal. E quando a gente fala de um projeto executivo, eu acho que isso é menos, vamos chamar assim, de desgastante. Porque a gente tem todo o acompanhamento com planilha, né? Então a gente calcula todos quais vão ser os gastos, o que faz sentido e, enfim, são etapas mais complexas, né? Vamos chamar assim. Então acaba que essas mudanças são menos recorrentes. Então, mas é tudo balanceado com o cliente, o que de fato ele precisa. Porque às vezes o cliente, como foi aqui, que vocês já são super pra frente, vocês conseguem resolver tudo. Eu achei, foi assim, uma das primeiras vezes que eu vi um cliente que sabia dominar uma obra tão bem. Eu falei, gente, se não der certo aqui, dá pra virar mestre de obra, dá pra virar empreiteiro. Quem a gente contratou não fizer, a gente vai. Então, existem tipologias e características diferentes de cliente, né? Então tem um cliente ali que tem pavor de obra, que não quer nem chegar perto, aí já fecha um projeto executivo, já fecha ali um acompanhamento de obra, e aí a gente resolve que o cliente nem vê, só vê ficando pronto. Só quando tiver pronto. Então esses processos também, definir esses processos com o cliente é muito importante. Foi uma das nossas primeiras conversas, né? Quando você falou, estamos querendo reformar lá na Voxel, você ajuda a gente? Foi uma das primeiras coisas que a gente falou, de tipos de processos, né? Então acho que isso também é um dos pontos mais importantes quando a gente fecha ali o negócio, né, com o cliente, depois de entender o que ele precisa, o que ele quer fazer, é entender como ele quer fazer isso. Então, se ele quer mais uma consultoria rápida para entender e visualizar o que ele quer fazer, ou se ele quer um projeto executivo que ele não quer nem pensar no que vai acontecer, ele vai só assinar o cheque e já era. E o acompanhamento de obra também, se é algo que ele precisa ou não. Muito bom. E vamos mudar a linha um pouco do que a gente fez, né? Vamos olhar um pouco agora futuro. Você já citou aí bem pontualmente, né? A vivência que você teve na faculdade, que no último ano de faculdade, quem estava no primeiro ano estava recebendo informações muito mais atualizadas do que vocês.
nessa linha de que a tecnologia está vindo para todo mundo, né? A gente aqui utiliza demais as novas tecnologias, visto que não dá para ficar para trás, você falou a mesma coisa. Como que você, ou o ramo da arquitetura, enfrenta a concorrência, né, do Google? Vamos usar o Google como concorrente. Que você faz um exame, né? Você pega o exame e olha lá no Google, você quer saber mais que o médico, né? Você vai trabalhar com sistemas, é a mesma coisa. A pessoa tem tanta informação à mão que ela pode questionar. Sim. Né? Hoje, as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, você tem... Se você pegar um Gemini, né, pegar um chat GPT aí, né, e pedir, ele te dá o projeto pronto. Sim. Né? Como que como que o ramo concorre com essas tecnologias, Sim. se utilizando delas também, né, para mostrar que pode trazer uma bagagem que faz toda a diferença, né? Sim. A gente fala bastante aqui que a inteligência artificial é sensacional, né? Se você alimentar errado, o seu resultado vai ser errado. Exato. Né? Isso eu acho que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a inteligência artificial, mas é o que você falou, ela pode ajudar muito em questão de processo, dia a dia, escritório, enfim, até pra gente definir como vai ser nosso dia a dia, nossa rotina com a inteligência artificial. Acho que ela pode ajudar e muito numa rotina de escritório, tanto de tecnologia como de arquitetura, de advocacia, enfim, por todos os mercados, né, que existem. Mas eu acho que assim, eu costumo dizer que o cliente que quer fazer um projeto com IA não vai ser o mesmo cliente que vai querer encontrar um arquiteto para fazer o apartamento, sabe? Eu acho que quando você contrata alguém para fazer aquilo para você, a conversa, o diálogo, o dia a dia, como o arquiteto se sente, enfim, o resultado vai ser totalmente diferente. Então, acho que isso os IAs hoje já fazem projetos. Isso assusta, dá aquela arrepiadinha, né? Mas será que eu entrei numa profissão que tende a sumir, né, por causa disso? Isso. Não, sumir não vai, tem que evoluir e você tem que acompanhar essa evolução. Mas é exatamente isso. Acho que a gente tem sempre que se atualizar e ir atrás de estudo e, enfim, tentar softwares novos e por aí vai, pra gente não ficar pra trás, né? Acho que isso é o principal. A arquitetura é inovação também, a arquitetura é vida, então a vida ela não vai parar. Então a gente tem sempre que se manter ali atualizado, tanto dos estudos, quanto de software, quanto de tudo, né? De todos os conceitos novos que surgem. Às vezes a gente fica até meio, meu Deus do céu, eu sou a louca dos cursos, né? Eu e o Hotmart, a gente tá aqui, ó. Às vezes acionista já? Já sou. E aí, às vezes eu fico, gente, será que é isso mesmo? Estudar tudo isso, e aí parece que você estuda e não tá bom ainda. E na hora que você terminou já tem algo novo, atualizado, ou aquela linha que você tá estudando já não tá tão à frente. Mas eu acho que isso é o caminho pra tudo, né? Às vezes assusta a gente que a gente fica, meu Deus do céu, não tá bom nunca. Mas eu acho que é aí que tá bom, quando não tá bom nunca. Quando a gente vê que precisa sempre se atualizar, é que acho que a gente entendeu já o recado. Às vezes dá um desespero, mas é necessário, é o que você falou. Hoje em dia as IAs, elas vêm já pra dominar tudo, né? Então a gente tem que se proteger da maneira que dá. É muito legal, onde vai ser assunto, né? A gente fica falando. Mas, e agora, não o mercado, não a empresa, não. Você, né? Bia, né? Qual que é a linha aí que você está buscando aí para sua carreira, para sua profissão? Né? Hoje eu ainda trabalho como contratada, né? Eu trabalho no escritório de arquitetura de interiores, mas trabalho meio período. Então a ideia é que eu mais pra frente consiga, né, meu voo solo ali. E tô investindo cada vez mais nisso, fazendo curso e tendo ali um ambiente em casa que eu consiga me dedicar pra essa área de trabalho, né? E sempre em busca de novos projetos e estudar, entender. Acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende, né? Sempre. Acho que o melhor local pra gente aprender, de fato, é na prática. Então, os próximos passos aí estão me levando para esse caminho mais solo, para esse voo mais solo, para eu tentar meu próprio negócio, né? Que é muito interessante. E é isso que você falou também, né? Que quanto mais acho que a gente se vê nesse meio de tecnologia, mais a gente quer entender e ver como funciona. Você também, que é super empreendedor, né? Empresário praticamente. Acho que a gente... quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vê que, a gente precisa saber muita coisa, de tudo. E aí vale aquilo de
de também valorizar as outras profissões, né? E tá sempre em busca de contratar pessoas que têm muito mais conhecimento do que a gente em outras áreas que a gente nem sabe, às vezes, que existe, né? O podcast de semana passada foi desse assunto. Ah, é? A que você lançou quinta-feira passada foi exatamente desse assunto, né? Isso é. Como que empreender não é você saber da sua profissão. Uhum, exato. Né? Tudo que envolve, né? Nossa, Não é só você ser o melhor no que você Aham. faz, né? Tudo que, a hora que você muda, né, de contratado para empreendedor, Uhum. tudo Nossa, que vem, total. né, a Dá tirar até um cola. susto, né? Você fala, meu Deus, é tudo complicado, isso. é complexo, é complexo. Isso é complexo, tem que ter vontade. É, Mas eu falo também que tudo que tem propósito tem futuro, então é um pouco do que vocês fazem aqui, né? uhum, Tudo é feito com propósito, tudo é feito com vontade, a forma que vocês tratam a equipe é muito legal de ver. Já participei de uma festa aqui perto da fila da Voxel, uhum. e eu fico, gente, mas isso é colega de trabalho, porque parece que todo mundo é muito amigo. Muito Então, amiga. é isso, eu acho que quando a gente valoriza a vida do outro, valoriza a rotina do outro, isso, nossa, faz totalmente, assim, total diferença no dia a dia, na rotina, em como a equipe enxerga pra quem tá ali no comando, né? Que é o que você falou, que você também às vezes vem aqui, trabalha com o pessoal, fica aí todo mundo junto, então isso é muito legal. Isso, a gente enxergar, né, essas outras, como posso falar? Ramificações do que é ser empreendedor, né? De enxergar outros pontos que precisam também ser vistos e a valorização de profissionais que entendem muito mais de assunto, que você sabe o mínimo, mas já é suficiente para você dar aquela gerenciada e entender como vai funcionar. Então, acho que isso também são pontos que eu tenho focado agora. Que a gente estava até comentando, né, no começo aqui, quando a gente estava conversando, do marketing digital, da necessidade de estar ali em todos os lugares, né? De estar alerta, de ser visto. É isso, serviço, Então, né? Faz toda a diferença hoje em dia. total. Ah, muito bom. E acho talvez um último ponto aqui citar como funciona na área de vocês o aprendizado, a evolução do profissional em home office. A gente que já tem mais tempo de estrada, né? A gente naturalmente evoluiu e entende que é uma tendência que já não é mais tendência, que é realidade para qualquer profissão que você não tenha esforço físico envolvido, ele tem a tendência, né, a se utilizar em home office. Mas quando você está sozinho estudando, é um nível de aprendizado. Quando você está sentado com outras pessoas para trocar experiências, e eu não digo nem que seja uma pessoa recém-formada como uma pessoa com 30 anos de experiência. Não, duas pessoas recém-formadas vão trocar experiências. Elas têm naturalmente vidas diferentes e já trazem conceitos diferentes. Como que você vê aí na sua evolução essa condição entre o quanto eu trabalho de casa, eu evoluo, vamos dizer assim, tecnicamente ou academicamente, né? E quando eu estou com outras pessoas, eu tenho essa evolução já de troca de experiência. Isso é muito legal, né? Em arquitetura, o começo ali da minha carreira, que ainda não tinha pandemia, né? Eu peguei acho que 1 ano sem pandemia, depois já começou 1 ano até menos, 6 meses, acho. E eu senti essa diferença, né? A arquitetura é um ramo que o home office não é tão bem visto. Exatamente porque a arquitetura tem muito isso de troca, de estar junto, de produzir junto, de criar junto. Então, quando a gente vai ver, às vezes o home office ele pode ser visto como empecilho, mas eu acho que o home office ele também, foi o que você falou no começo aqui do podcast, né? Ele fala muito sobre qualidade de vida, né? O fato de você não precisar pegar trânsito para ir trabalhar, e aí você já perde ali pelo menos meia hora para ir voltar do trabalho. Você tá trabalhando de casa, tem um ambiente legal que você consegue trabalhar e... acho que foi o Spotify, inclusive, que quando muitas empresas no final do ano cortaram o home office, né? E o Spotify fez uma publicação, acho que foi na Times Square, enfim, não lembro, que eles falaram assim, nossos funcionários não são crianças, eles vão continuar trabalhando de home office. E é um pouco isso, né? Então é a gente entender, a arquitetura eu vejo que tem a necessidade dessa integração, dessa conversa e da gente ter um ambiente ali presencial com a equipe toda, mas eu acho que o home office, a ideia de um trabalho híbrido, né? De um dia a dia híbrido, alguns dias de home, alguns dias presencial, super funciona. Você valoriza o dia a dia do seu funcionário, enfim, valoriza a rotina de um funcionário que consegue ali, em alguns dias da semana, fazer até coisas a mais e vivenciar mais, estar mais presente com família e tudo mais. Isso pra quem tem filho pequeno, inclusive, nossa, uma mão na roda. Ajuda demais. Demais. Então, eu acho que o home office, ele fala muito sobre isso. É muito sobre a valorização de um dia a dia saudável, a valorização de ter uma rotina legal. E acho que o home office, ele
não precisa ser visto como empecilho, sabe? Eu acho que dá pra gente nortear e equilibrar as necessidades que o escritório, como a arquitetura, que necessita, depende 100% de criação, com um dia a dia mais equilibrado, né? A gente não precisa estar ali todo dia, até mesmo porque não é todo dia que a gente vai fazer uma reunião com todo mundo junto, que todo mundo vai criar junto. Porque tem muita coisa também que é, querendo ou não, mecânico, né? Você tenta ali, tem que fazer um negócio, às vezes demora o dia inteiro, você vai ver, você nem falou com ninguém, né? Tava ali 100% focado. Então, eu acho que o home office, ele consegue vir pra ajudar e muito. É porque às vezes a gente vem pro escritório e faz uma reunião com 5, 6 pessoas que estão na mesma bancada e a gente faz pelo computador. Né? Não vira um pro outro e conversa, né? A gente faz pelo computador, né? Então, qual a necessidade, né, desse ponto? Eu acho que a gente precisa, já passou do tempo já da gente normalizar o home office e entender que é uma ajuda enorme para quem trabalha. Acho que o home office não tem que ser visto como benefício, tem que ser visto como qualidade de vida mesmo, porque faz total diferença no dia a dia, quando a gente, né, consegue dividir nossas tarefas e com mais facilidade, né? Então, acho que o home office ele precisa ser visto com olhos mais carinhosos. E né, nesse nosso último tópico aqui, você falando me veio à mente, como que é tratado, né? Hoje, de novo, a tecnologia ajudando. Antigamente, você tinha muita referência, acho que para a área de atuação da arquitetura, em livros. Né? Então, uma coisa é você estar numa biblioteca, você estar numa sala de aula, né, consultando um livro, vendo um estilo, vendo um conceito, tudo mais. E aí, quando você tem a oportunidade de deixar de ver o livro para ver presencialmente aquilo, olha, viajei, fui para tal lugar onde tem aquele estilo e vi presencial. Sim. É completamente diferente. Nossa, é bizarro. Você vivenciar do que você somente ver em fotos. Né? Hoje você tem a mesma situação, onde não só o livro, não só a foto no computador, mas a realidade virtual envolvida. Nossa. Né? Eu vi outro dia, recentemente, aí o Vaticano não sei se já liberou ou não, 100% do Vaticano foi escaneado e você vai conseguir fazer isso totalmente pelo computador, passar em todas as salas. Lógico, tudo que é liberado para visitação, né? Vai conseguir ver tudo em realidade, né? Muito legal isso, né? Muito legal. O quanto isso realmente ajuda ou ainda o real é melhor? Não, acho que o real ele não tem comparação. É aquilo, acho que principalmente a arquitetura, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Pode o toque, né? O toque pro arquiteto, a gente parece até meio louco. Às vezes eu saio pra jantar e vejo uma parede que é diferente, passando a mão nas coisas. Pra entender a textura, querer entender né? a textura e como a gente sente aquele ambiente de acordo com aquela textura. Às vezes assim, uns negócios muito fora de série, né? Agora, ano passado, retrasado, né? Que a gente já tá em 2025. Ano retrasado, eu fiz um intercâmbio. Fui pra Europa, conheci vários lugares que não tinha ideia de que eu veria pessoalmente. Conheci, inclusive, a Torre de Giralda, que é ali no sul da Espanha. Já tinha feito um trabalho de arquitetura, história da arquitetura na faculdade. E quando eu vi, eu nem lembrava que era lá. Eu cheguei e falei, gente, já estudei isso. E é um negócio que a gente fica, assim, eufórico, sabe? Mas não tem comparação. A gente vê pessoalmente, é um negócio que nada substitui. Acho que é muito interessante a gente usar essas tecnologias ao nosso favor pra gente conseguir entender melhor os ambientes, né? Porque às vezes um lugar tem tanta informação que você fica olhando pra todo lado e você não consegue absorver toda a informação. Então isso, por exemplo, do Vaticano que você comentou, muito interessante. Acho que é uma mão na roda, é o que você falou. A gente consegue usar a arquitetura, a tecnologia pra auxiliar a gente no dia a dia e tudo mais. Só que eu acho que nada substitui o presencial. Você tá ali, sentir o ambiente, sentir a luz, sentir como que as pessoas convivem no espaço. Tem troca de energia, né? Nossa, demais. Não tem como falar que substitui, sabe? Não tem como. Porque você vê a vivência das pessoas, ainda mais quando você vai, por exemplo, o Vaticano, que é outro país, enfim, são outras culturas. Você entender como as pessoas utilizam ali aquele espaço e ver como elas se integram e ver como elas conversam e como elas usam, como elas vivem, né, o espaço. É muito legal. Então, acho que isso nada substitui, mas é muito interessante. São tecnologias que a gente consegue usar 100% a nosso favor e, enfim, facilitam muito, né, na hora de fazer uma pesquisa, um trabalho, além dos livros, os sites, que agora a gente também tem vários acessos a desenhos técnicos, né, de fotos, imagens, enfim, vídeos de tour de pessoas mesmo. Às vezes tem gente que faz canal do YouTube lá pra fazer tour dentro de alguns desses grandes pontos turísticos, né? Pô, legal. Então, é muito legal. Então,
Acho que a gente tem que usar todos os nossos recursos, né? Para estudar, para se atualizar, mas realmente o presencial acho que não há o que substitua. Ah, muito bom. Bem, Bia, a gente vai ficar falando aqui até anoitecer, se deixar, né? Porque cada hora vem uma ideia, vem uma pergunta e tudo mais. Mas a gente não vai se alongar muito mais. Então eu queria deixar aqui o espaço para você fazer suas considerações finais aí sobre esse nosso bate-papo. Obrigada. Eu acho que hoje em dia a arquitetura ela tem sido mais vista, né? O design de interiores e essa valorização de entender o espaço que você tá e de ter espaços específicos para tarefas específicas. Então, acho que é muito gostoso ver que isso realmente tem sido valorizado, né? Então, fico muito agradecida pelo convite, ainda mais pelo tema, e pra gente ver também como as coisas são todas interligadas. Então, um escritório aqui de tecnologia trazendo o tema de arquitetura, né? Falando sobre isso, tecnologia, enfim, tá tudo muito interligado. Tá tudo interligado. É muito gostoso. Então, é muito gratificante ver como isso tem sido valorizado de uns tempos pra cá, cada vez mais, né? Ótimo. Então, é muito gostoso poder ter esse espaço, sabe? Pra falar e pra, enfim, trocar uma ideia. E às vezes a gente vê que existem ideias que não são iguais, mas que são complementares e, enfim, acho muito, muito interessante. É muito gratificante ver, de fato, isso acontecendo. Legal, muito bom. Bem, então esse foi o nosso Vox Talk, né? Aqui embaixo a gente vai passar aqui os contatos, tanto o meu quanto da Bia, se quiser fazer um contato, as redes sociais. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e continue assistindo nossos próximos Vox Talk.